Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Ajude o Viver de Renda a crescer e a alcançar cada vez mais pessoas. Meu nome é Clóvis Faleiro, sou formado em administração de empresas, consultor na área empresarial e invisto na Bolsa desde 2006. Criei esse canal com o objetivo de compartilhar com vocês as minhas experiências. Não sou analista de ações, não faço recomendações, mas aqui eu procuro de alguma forma externalizar para vocês o que eu já vivi nesse período de investidor na Bolsa, as coisas que funcionaram e as que não funcionaram. Deste modo, eu imagino que isso possa ser útil para vocês, porque vocês poderão refletir sobre as minhas histórias e encontrar as melhores alternativas para performar os seus investimentos, montar as suas estratégias. Então, esse o propósito do nosso canal, compartilhar essas experiências. Nos siga também no Instagram Viver de Renda Canal. É uma complementação a essa página aqui no YouTube. Estamos fazendo um resumo semanal. Hoje é domingo. Ontem a gente discorreu sobre algumas notícias, né, envolvendo acordos que estão para serem anunciados aí da direção da Oi com a Anatel, com a Advocacia Geral da União, decisões da Justiça, né, negando ações que tinham sido desencadeadas pelos bancos, né? E hoje nós vamos consolidar o nosso resumo semanal falando sobre algumas outras questões que foram notícias esses últimos dias e que a gente julga que também sejam relevantes para nossas análises enquanto investidores. A primeira delas trata-se de um relatório divulgado pela Ernst Young, dizendo o seguinte, que eles estimam que a Infraco da Oi deverá ter um EBITDA em 2022 da ordem de 2 bilhões de reais. Então é uma projeção feita pela empresa Ernst Young. E dessa forma eles dizem que isso deve servir de referência para o leilão da Infraco, que vai acontecer em março do ano que vem. E que esse leilão deve ter um indicativo de que a empresa que venha a adquirir o percentual, né, das ações da Infraco deva reconhecer na empresa um valor cuja referência será no mínimo 15 vezes o EBITDA. Se isso for verdade, estamos dizendo que o preço da Oi, da Infraco da Oi, deve chegar, o valor da Infraco da Oi deve chegar a 30 bilhões de reais. Essas expectativas, o mercado está se debruçando, está fazendo contas, está fazendo análises, fazendo projeções, né? Tudo isso ainda é um exercício de futurologia. Mas veja que o preço mínimo lá em julho, colocado pela própria Oi, pela direção da Oi, tinha sido 20 bilhões, o valor da empresa, da Infraco. Por volta aí de agosto, o Rodrigo Abreu veio a público para dizer que já tinham 10 players concorrendo, que pelos primeiros contatos, pelas primeiras conversas, pela uma reanálise que a empresa tinha feito, que ele acreditava que esse valor da Infraco pudesse chegar no mínimo 30 bilhões. Então veja que 30 bilhões pela Infraco, o valor cheio da Infraco, dos 100% da Infraco, é a estimativa que a Ernst Young está fazendo também como valor mínimo, considerando um EBITDA aí de 2 bilhões em 2022, que mede o resultado operacional. Então eles estão estimando que no mínimo vai ser de 15 vezes esse EBITDA, o valor de referência para cálculo de quanto vale realmente, efetivamente, a Infraco. Então é apenas um indicativo para a gente ter em mente isso, tá? Voltando a essa parte aí de, vamos dizer assim, de futurologia, de estimativa, vale dizer que algumas casas estão acompanhando a Oi já desde julho, né, começaram a acompanhar. A primeira delas foi o BTG Pactual, o banco, que começou a acompanhar a Oi e recomendar, foi o primeiro banco de investimentos a recomendar as ações da Oi de julho para cá. E aí outras empresas começaram a acompanhar também o papel e a recomendar, né? É o caso do Bradesco BBI, é o caso da Planner, a corretora, a Empíricos também divulgou um relatório recomendando o papel.
Então, são algumas, a Ágora também é outra corretora que está também recomendando, né? O Bradesco BBI, inclusive, no relatório recente, destacou a excelência da gestão da Oi. Foi um ponto que eles destacaram, que a gestão da Oi é da maior qualidade e que, para o Bradesco BBI, a Oi é a sua empresa favorita na área de telecomunicações na América Latina. Então, o Bradesco BBI disse isso, que a Oi é a sua empresa favorita na área de telecomunicações na América Latina, né? O Bradesco BBI também destacou os resultados crescentes da área de fibra, como uma notícia muito positiva, e destacou o controle de custos, que também é algo que a administração tem priorizado. O BTG Pactual, por sua vez, destacou a gestão da empresa, né? Que a gestão executa com máxima perfeição o plano de reestruturação. Então é o que eu sempre digo, né? Acompanhe as pessoas, acompanhe o planejamento estratégico. Acompanhe as pessoas e o planejamento estratégico. Os resultados estão aparecendo, os resultados estão vindo em linha com o que foi prometido. Então pronto, beleza, é isso que a gente tem que acompanhar. Eu sempre dizia isso e continuo dizendo para as pessoas que ficam preocupadas com o preço da ação da Oi. Ah, caiu, não subiu, e aí que vai estar em quanto em dezembro? Ele esquece o preço. Olha a entrega dos resultados e a gestão da empresa, isso que é importante. A Ágora e a Planner também foram nessa mesma linha, destacando os resultados da empresa com fibra, a contenção dos custos operacionais, das despesas financeiras, né? Tudo isso foi destacado por essas empresas que estão acompanhando. Chama a atenção que essas empresas começaram, a primeira que teve a coragem de acompanhar e sugerir, recomendar a Oi foi o BTG Pactual, isso em julho. Então veja, a maioria dessas corretoras, dessas casas de análise e tudo, parecia que a Oi não existia. E por que aconteceu isso? Porque a Oi estava lá na Bacia das Almas, né? Na casa de menos de R$1 o valor da ação. Então as grandes corretoras, as casas de análise de investimentos, eles não acompanham ações que estão em recuperação judicial, que estão muito depreciadas. Eles consideram aquilo como um ativo especulativo. Então eles não perdem tempo, eles não pegam suas equipes para acompanhar esse tipo de empresa, que está na Bacia das Almas, como a gente fala, né? Então foi por isso que a Oi ficou lá esquecida. Por outro lado, é uma grande perda de oportunidade que essas casas de investimento teve no sentido de acompanhar um case de uma empresa que sim estava lá no buraco, quase faliu, mas que estava trabalhando arduamente para se recuperar. Então também fica aqui um ponto de reflexão, né? Porque isso aconteceu lá atrás, em 2015, com a Magazine Luiza. Ninguém olhava para a Magazine Luiza, era uma coitadinha esquecida. E aí, de repente, a empresa fazendo o seu dever de casa, dia após dia, e de lá para cá, ela explodiu. E com a Oi vai acontecer algo parecido. Não vai ter a mesma valorização, obviamente, que a Magazine Luiza, mas essa história de redenção, de recuperação é muito semelhante. E falta aí às casas de investimento, às casas de análise, né, as corretoras, essa capacidade de poder estar olhando também para essas empresas, porque embora muitas sejam consideradas, vamos dizer assim, empresas especulativas, de baixo valor, mas por outro lado, dentre elas pode ter alguém que esteja fazendo um trabalho sério, que tenha potencial, que tenha capacidade de recuperação. E se a gente consegue identificar no nascedouro esse movimento, e aí a gente recomenda, a gente orienta a compra desse ativo, a possibilidade de alguém de comprar esse ativo e de performar uma grande valorização é muito maior. E com isso é que você faz a grande geração de riqueza na Bolsa de Valores, né? Quando você identifica essas oportunidades que muitas vezes estão lá esquecidas, abandonadas, né? Que ninguém dá a menor importância. Então vale a pena essa reflexão aí para as corretoras, os bancos, as casas de investimento, né? Ter um olhar mais amplo do mercado e não esquecer essas empresas que estão em dificuldade, porque dentre elas pode ter alguém que esteja trabalhando duramente para reverter o processo e voltar a ser um patinho bonito e não um patinho feio. Muito bem.
Então falamos aí sobre essa questão e justamente essas corretoras, esses bancos que estão acompanhando a empresa, estão falando que o preço da ação caminha para algo em torno de 2,80 até 3,20, 3,40, 3,60. É o que essas casas de análise, esses bancos de investimentos estão projetando para os próximos 12 meses. É uma variação aí de 2,80 até 3,60. Há analistas independentes falando em R$ 4,00, R$ 4,50 até R$ 5,00, tá? Então isso é importante que vocês saibam. E aproveitando esse gancho de projeção de preço, vamos puxar aqui uma entrevista antiga do Rodrigo Abreu. Ela é de junho, né? Mas vale a pena a gente puxar essa entrevista. Ele disse o seguinte: a Oi, quando sair da recuperação judicial, quando ela tiver vendido os seus ativos, quando ela tiver adquirido um novo sócio na área de fibra, ela seguramente, ela em junho estava com um valor de mercado de 5,9 bilhões de reais em junho, com uma dívida líquida na época de 18 bilhões, que depois cresceu, chegou a 26. E aí ele disse o seguinte: muito provavelmente a Oi vai estar valendo pelo menos 5 vezes mais. Declaração do Rodrigo Abreu. Então, de 6 bilhões, ele estava dizendo que quando ela vendesse os ativos e quando ela trouxesse um sócio que injetaria capital, que essa empresa que valia 5,9 bilhões em junho deste ano, provavelmente, num cenário mais conservador, ela multiplicaria de valor 5 vezes. Ou seja, ela iria para 30 bilhões. Veja que 30 bilhões é exatamente a estimativa de valor que está sendo feita para a Infraco, que não é a Oi toda, é uma parte, ok? Não é a Oi toda, é uma parte da Oi. Parte maior, parte mais importante hoje, mas não é o único ativo de valor da Oi, né? Então veja que esses 30 bilhões, ele é altamente factível. Então ele estava falando em quintuplicar o valor da companhia e que isso repercutiria no mesmo grau de proporção com a ação da Oi. Então a Oi em junho estava na casa aí de próximo de R$1, vezes 5, ela iria a R$5 ao final desse processo de recuperação judicial. Essa era uma estimativa feita pelo CEO da empresa, que ele enxergava essa possibilidade de valor da companhia e, consequentemente, da empresa. Óbvio que ninguém tem certeza de nada. A gente vai ter certeza quando todas essas operações fecharem, quando todas essas ações de venda de ativo, de aquisição de sócio, nesse momento futuro, quando sair da recuperação judicial, né, no final de setembro de 2021, é que a gente vai ver que companhia está saindo desse processo todo. Mas vamos imaginar que essa empresa consiga sair dessa recuperação judicial com o valor oscilando entre 30 e 40 bilhões de reais. Quanto vai valer a ação dessa empresa? Na minha estimativa modesta, eu faço um cálculo de que ela vai estar valendo algo em torno de 5 e 7 reais ao fim da recuperação judicial. Essa é a minha estimativa, entendeu? Então eu acredito que as estimativas de bancos, corretoras, dizendo que ela vai estar em 3,20, 3,40, estão todas subdimensionadas, porque eu enxergo, até pela declaração do presidente, se essa empresa tiver um valor de 40 bilhões, as suas ações vão estar girando em torno de 5 a 7 reais. É a faixa de preço da ação que eu enxergo para uma companhia de 40 bilhões, ao fim do processo de recuperação judicial, que será o momento onde estarão entrando os grandes players, os grandes investidores, fundos de investimentos, investidores institucionais, investidores estrangeiros e comprando essa empresa a rodo, comprando de caminhão essa empresa, o que vai gerar talvez um upgrade nesse valor por conta da procura pelos papéis da Oi. Empresas hoje, investidores hoje que são proibidos de investir na Oi por ela ser uma empresa em recuperação judicial. Então, essa é apenas uma reflexão a partir da própria declaração que o Rodrigo Abreu deu
em junho deste ano, não faz muito tempo. Aí vale dizer que a Telefônica hoje, ela tem um valor, a Telefônica Vivo tem um valor de mercado na casa de 83 bilhões, a TIM tem um valor de mercado na casa aí de 36 bilhões e que, portanto, a Oi estaria se aproximando dessas duas empresas, talvez até passando o valor da TIM, se ela chegar a um valor aí de 40 bilhões no mercado, né? Então, a ação da TIM está na casa de R$12, né? É só uma referência. É só uma referência, porque tudo isso ainda é muito prematuro de ser dito, de ser falado, mas a gente tem que botar no papel isso, tem que botar na mesa para ir estudando esses números, entendeu? Ninguém tem certeza de nada com relação a preço de ação, mas a gente vê sinais de que as coisas são muito interessantes, que as coisas são muito animadoras, que os ventos são favoráveis, tá? E aí eu concluo dizendo isso, de que diante dessas análises da declaração do presidente de quintuplicar o valor da companhia, de que a Ernst Young enxerga que só a Infraco vai ser vendida no mínimo por 30 bilhões, né? Que essa empresa vai chegar lá no final da recuperação judicial com esses 30 bilhões da Infraco. Além disso, vai ter no mínimo no caixa, se mantiver o que está no caixa hoje, vai ter no mínimo 6 bilhões no caixa, que sua dívida terá reduzido para algo em torno de 9 bilhões, sua dívida líquida, né? Que essa dívida de longo prazo, que dá para conciliar, dá para projetar ela e amortizando ela com tranquilidade, né? Que essa própria empresa pode chegar a um momento de abrir capital, a Infraco, né? De ser feito um IPO. Se for feito, talvez não seja feito no Brasil, talvez seja feito na Bolsa de Tecnologia dos Estados Unidos, na Nasdaq. Então, isso é mais uma possibilidade de alavancar recursos, enfim, inúmeras possibilidades. Então, o que eu gostaria de finalizar nesse resumo semanal é que o cenário é extremamente positivo. Não há motivo para angústia, para ansiedade, para estresse com relação ao investimento feito na Oi. Está tudo caminhando bem e os horizontes que estão surgindo à nossa frente são todos muito bonitos. Então, confie, tenham visão de longo prazo. Não se desfaçam dos seus papéis com pequenas propostas de ganhos que você depois vai ficar se arrependendo por ter vendido suas ações. Quem conseguir segurar suas ações ao longo dos próximos anos, aí sim vai ver a mágica dos juros compostos e a multiplicação do dinheiro, ok? Então essa é a análise que a gente conclui o nosso resumo semanal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, compartilhem com os amigos e um ótimo final de semana e até a próxima. Tchau!